Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, e eu escrevi este livro, Reflexões para o Sucesso, e hoje eu vou trazer dois tópicos bem pequenos dele para falar com vocês. Eu vou deixar aqui na tela para quem quiser ler, mas eu vou falar só sobre isso. A grandeza e a pequenez. Eu quero dizer aqui como nós nos sentimos. Se nós nos sentimos pequenos, nós seremos sempre pequenos. E se nós nos sentirmos grandes, nós seremos grandes. Isso no sentido da gente se sentir bem e fortalecido, ou a gente não se sentir como se a gente fosse um nada. Muitas vezes a gente acha que a gente é um nada e a gente se desespera e acha que nada tem solução, nada tem jeito. E não é assim. Se a gente pensar sempre assim, a gente vai ser realmente assim, a gente não vai conseguir nada, a gente não vai conseguir enxergar possibilidades e nós vamos ficar intocados nessa ideia de que nós não somos capazes. E a gente tem que acabar com isso. Nós não podemos nos sentir assim. A gente tem a grandiosidade de estar vivo. Então a gente precisa viver bem, a gente precisa começar a se sentir bem, e isso só depende da gente. Uma das formas de conseguir isso é se autoconhecendo. Nós precisamos olhar para dentro para começar a enxergar as nossas capacidades. Às vezes dói crescer. E às vezes é justamente o medo dessa dor, o medo de enfrentar esse crescimento, é que nos leva a estagnar, é o que nos leva a não conseguir seguir em frente. Então nós precisamos devagar ir compreendendo, mesmo que a gente precise de ajuda de psicólogo ou de amigos, não importa, mas nós precisamos nos olharmos como pessoas capazes para mudar essa forma da gente olhar para a gente mesmo. Aí eu digo o seguinte: quando nós nascemos, todos nascemos bebês, nós não sabemos nada e nós vamos aprendendo com as pessoas à nossa volta. E nós temos confiança, porque nós temos coragem, nós temos curiosidade, nós buscamos aprender um monte de coisas e nós vamos aprendendo. Só que de repente nós vamos nos tornando adultos e parece que as coisas perdem o sentido e não pode perder. Por que que nós escolhemos esse lado? Por que que nós escolhemos sermos inseguros quando nos tornamos adultos, se quando crianças nós nos sentíamos fortes, curiosos, cheios de vida, querendo descobrir, querendo fazer e acontecer, e de repente a gente muda tudo isso, por quê? Não, a gente não pode. Nós temos que olhar para nós capazes, da mesma forma que nós éramos como crianças. Precisamos invocar aquela força de continuar descobrindo nas coisas pequenas grandes coisas, porque são as coisas pequenas que formam as grandes. Aí, se você não está legal, você começa a achar que você está horrível e você está linda. Você tem que se achar sempre linda, porque é assim, você olha para você, você precisa sorrir para você e não achar que você está horrorosa. Às vezes, se isso acontece, é normal, porque da vida faz parte os momentos alegres, os momentos tristes. A gente não vai estar sempre do mesmo jeito, mesmo porque se não existissem as duas formas, a alegria e a tristeza, e a gente só se sentisse alegre, nós não íamos saber qual era a diferença. Não existiria diferença, porque não teria com que comparar. Então a gente sabe que às vezes a gente está triste, às vezes a gente está alegre ou feliz, porque existe uma diferença, que a gente anda de um lado para o outro todos os dias, todos os momentos. Há coisas que nos impactam, mas a gente precisa enfrentar, e enfrentar devagar. Cada um a seu tempo, cada um da sua forma. Mas a gente precisa começar principalmente dar o sentido para nós. A gente precisa escolher ser livre. E o que que é ser livre? É a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente começa a se conhecer, a gente começa a se sentir livre, ou seja, é como se a gente, se você se
sempre triste, entende? É como se você se tornasse um escravo da tristeza, da solidão, do desespero. E não, você precisa fazer o contrário, você precisa olhar para dentro de você e descobrir que você tem força sim. Você está aí, você está vivo. Você está achando que você está sempre triste, mas na verdade você está se colocando isso. Então você precisa começar a descobrir o seu self, o seu interior. Você precisa mergulhar nisso e devagar, com a ajuda de psicólogo se preciso, mas começar a ganhar confiança passo a passo. E você vai descobrir que você pode chegar lá, que você pode mudar tudo isso. Eu até coloco aqui, olha, é indispensável escolher ser livre interiormente, porque a liberdade da gente está no nosso interior, não está no exterior, não está no que a gente pode fazer ou fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, não. A liberdade é dentro da gente, porque a partir do momento que por dentro nós nos sentimos livres, nós somos capazes de tomar decisões, de fazer o que a gente quiser fazer. A gente vai saber quando a gente não deve, nós vamos ter os nossos limites. Tudo você vai ter porque você se conhece. E você pode caminhar dentro desse seu universo. E é a partir de você que você precisa olhar e ter esperança em relação ao mundo, mas não deixar que a parte exterior tome conta de você ou te assuste. Não, tem que ser ao contrário. Você tem que emanar de dentro para fora a sua força, a sua vontade, o seu buscar constante, porque a gente precisa ter razão para fazer as coisas. A gente precisa pequenos motivos. Não importa se o teu sonho é viajar para fora do país ou se o teu sonho é aprender a cozinhar, não importa o tamanho dele, não importa qual é o sonho, ninguém deve criticar. E você, se alguém criticar, você não deve dar ouvidos, porque você tem que olhar para o que é importante para você. Em cada momento da nossa vida, nós temos uma ou outra coisa mais importante. E nós temos que focar nisso, porque a nossa vida depende de nós. E o amadurecimento é a coisa mais importante, porque quando você amadurecer, você vai aprender que você não precisa dar atenção a julgamentos, que você não precisa dar atenção a opiniões ou a pessoas sei lá, que te fazem mal, que são tóxicas, por exemplo. Tem muita gente que se mantém em relacionamentos tóxicos porque acha que não pode ficar sozinho, que não sobrevive sozinho. Sobrevive sim, porque nós somos únicos. E a gente vai descobrindo as coisas boas a partir do momento que nós estamos bem com a gente mesmo e que nós não estamos deixando o exterior nos influenciar. Há coisas que nos influenciam, mas nós vamos resolvendo. E aí nós vamos desabrochando sempre, nós vamos encontrando soluções, a gente se afasta de certas coisas que não são boas. E para estar sempre com a gente. O importante é estar com você, acreditando que você pode, acreditando que você vai seguir em frente, sem se desesperar. Se você chora às vezes, se você se sente triste, não ache que isso é anormal. Isso é completamente normal e faz parte da vida. Todo mundo se sente triste, todo mundo se sente feliz, algumas pessoas menos, outras mais. Faz parte da vida. É uma parte integrante, inclusive. Aí o que você precisa? Você precisa se permitir, se dar a chance de se conhecer. Não ficar achando que você não pode ou que você não é capaz. Às vezes até esse medo de se conhecer é que pode estar de alguma forma te levando a se sentir mais triste, às vezes depressiva. Mas com ajuda você pode chegar lá aos poucos, devagar e ao seu tempo. E você vai conseguir. Basta você começar a acreditar nisso. E sempre ter pensamentos positivos, ter esperança das coisas. Não achar que o mundo acabou.
diante de um problema ou qualquer coisa. Porque quando nós vivenciamos os problemas e nós encontramos soluções, não importa qual, e não aceite julgamentos, porque a sua decisão é a mais importante. A partir do momento que você toma pequenas decisões, e nós tomamos pequenas decisões, até a decisão de comer, de tomar um ônibus, de tomar um banho, isso são decisões. E se você conseguir dar valor para essas pequeníssimas coisas, que são pequenas porque são diárias, assim, no sentido de que a gente nem percebe quase, a gente faz sem perceber, você vai começar a compreender que você é capaz. E daquelas pequenas você vai tomando decisões maiores e você vai sentindo confiança, a mesma confiança com que você toma a decisão de, sei lá, preparar alguma coisa para comer ou ir tomar um banho, é a mesma coisa, só que numa amplitude diferente. Então olhe para dentro de você, olhe para você, sorria, valorize tudo. Tudo que é muito pequeno, ou que você pense que é pequeno, valorize isso e não se importe com a opinião do outro, nunca. Sempre tente ter perto de você pessoas que te ajudem a enxergar o mundo de uma forma melhor, que te ajudem a crescer, que até façam críticas construtivas, que te ajudem realmente a sair de uma tristeza que você esteja muito profunda, para você se sentir forte e seguir em frente. E você pode, você é capaz, eu tenho certeza disso. E eu coloco aqui no final o seguinte, desse pequeno capítulo. Que reconhecer-se capaz não significa arrogar-se, ou seja, quando a gente consegue reconhecer que a gente é capaz de alguma coisa, isso não significa que a gente é melhor do que o outro. E nem que a gente deve se achar melhor do que o outro ou ficar achando que nós temos que nos comparar com o outro. É o reconhecimento interior da nossa capacidade. E ela parte de pequenas coisas. E essas pequenas coisas juntas é que se tornam grandes. Então, olha, reconhecer-se capaz não significa arrogar-se, mas sim abandonar a falta de confiança. Porque o que acontece que nos faz pensar que o mundo acabou é porque a gente não está confiando na gente. Então, olhe para as pequenas coisas. E assim você vai promovendo as mudanças, você vai promovendo uma mudança no seu próprio olhar. E você vai se sentir melhor a cada passo. Não tenha pressa. Vá devagar. A cada passo você vai encontrando mais significado até que um momento você encontre a plenitude interior. Ou seja, você está com você, você se sente fortalecido e você pode enfrentar qualquer situação. Siga em frente. Esse é o meu recado para você. Se gostou do vídeo, deixe um like e até o próximo. Tchau!